Sejam todos bem-vindos ao encontro de metodologia do ensino de ciências e biologia. Eu sou Leomar Matos, professor efetivo do Centro de Educação Aberta e à Distância, que vou estar fazendo a exposição desses conteúdos junto com vocês. Então, nessa disciplina, pessoal, considerando toda a parte que já foi exposta nas outras disciplinas, por exemplo, aquilo que foi abordado pela professora de didática, ela tem toda uma parte introdutória, toda uma conceituação de como o processo de formação, de educação, né, e de aplicação didática tem acontecido, tá? Nós vamos reservar esse encontro de hoje para que a gente possa trabalhar o ponto de vista mais prático e reflexivo da aplicação do saber docente. Então, como é que o ensino de ciências e biologia deve ser apresentado, deve ser discutido, né, e deve ser internalizado por nós, futuros professores de biologia, tá? Então, no processo de formação de professores de ciências, né, e a área das ciências, ela é uma área bem abrangente. Então, hoje, a área das ciências, segundo o manual da Universidade Federal do Piauí, ela abrange algumas aulas que vão de computação, matemática, química, biologia, natureza, da arqueologia. Então, existem várias áreas que abrangem o campo da ciência, né? E o processo de ensinar ciência, né, ele está focado em algumas questões primordiais. A primeira delas, ensinar ciências é uma aventura fascinante ou uma tarefa enfadonha, né? Então, qual é a visão do professor? Qual é o ponto de vista do aluno ao aprender ciência, ao entrar em contato com o assunto de ciências, ou, no caso mais específico do nosso curso, ao aprender ou ter o contato com a disciplina de biologia? Aprender ciências é uma aventura fascinante ou é uma tarefa enfadonha, tá? Então, nós começamos a aula fazendo essa reflexão inicial, porque ela vai ser de fundamental importância para que a gente possa compreender como é que deve se dar a prática, ou como os principais autores, principalmente os autores do nosso livro base da disciplina, defendem o ponto de vista para o processo formativo de professores que serão futuros agentes construtores de conhecimento na área das ciências, na área específica das ciências biológicas. E aí, nós começamos a primeira discussão fundamental, segundo os nossos autores, que no processo de formação de professores, o professor não é apenas um transmissor de conhecimento. Na verdade, o professor ele se coloca naquela posição de um professor mediador e um professor facilitador. Ou seja, ele não apenas transmite o conhecimento, ele faz parte do processo de formação. Então, ele facilita com que o aluno possa construir o conhecimento mediante o processo formativo. E como se dá isso, professor? Isso se dá a partir do ponto de vista em que o professor se enxerga não como o detentor do conhecimento, mas como aquele que vai ajudar o aluno a aprofundar o conhecimento que o aluno já possui, baseado no fundamento científico. Então, o professor parte do pressuposto de que ele não é o detentor do conhecimento. Ele possui conhecimento fundamentado, mas o aluno, ele chega na sala de aula, ele chega na classe, também portando conhecimento, seja ele de senso comum, de vivência, mas todo mundo chega sabendo alguma coisa. E a função do professor é se comportar como um facilitador, como um mediador no processo de formação e construção de conhecimento para o aluno. Então, o aluno já chega sabendo de algo e que, junto com o professor, vão aprimorar esse conhecimento. Né? Alguns autores gostam de usar o termo construir. Então, o professor e o aluno, juntos, cada um com a sua fundamentação sobre determinado conhecimento, vão juntos construir esse conhecimento, formulando e melhorando a base do professor, formulando e melhorando a base do aluno. Então, o professor, ele não está num patamar superior ao aluno do ponto de vista de conhecimento. Na verdade, ambos estão no mesmo patamar, só que cada um porta conhecimentos com fundamentos e bases diferentes. Aí, o processo formativo é que ambos somem as suas forças, somem seus conhecimentos, e a partir daí o conhecimento seja
construído. Então, a ciência já vem provando isso, né? E os principais pensadores, os principais estudiosos, do ponto de vista da conversão e organização do processo formativo educacional, também fazem essa defesa, de que todo mundo chega sabendo alguma coisa. Então, o nosso aluno, ele não chega zerado, ele chega com o seu conhecimento empírico, com o seu conhecimento de senso comum, tá? E o professor deve se pôr numa postura de facilitador desse conhecimento. Então, aproveitar tudo aquilo que o aluno tem e trazer essa experiência que o aluno já tem e, junto com ele, ajudá-lo a perceber toda a base científica, toda a base biológica, tá? Toda a fundamentação que aquele conteúdo tem para que ele possa, sim, participar e aprender, tá? Ou lapidar aquilo que já possui, o conhecimento que já possui. Ou usar alguns exemplos durante a nossa aula. Nosso aluno, antes de entrar na escola, ele já sabe e já vem com conhecimento empírico de que um dia tem aproximadamente 24 horas, que esse dia é dividido em 2 intervalos, dia e noite, e cada um tem uma duração de horas praticamente equivalente, que o Sol se nasce ou surge numa posição específica do planeta em relação à casa onde ele mora, ou ponto onde ele se encontra, tá? O Sol se põe em outro ponto oposto. Então, o aluno já chega na sala de aula com esse conhecimento de senso comum, que é o conhecimento do dia a dia, o conhecimento que a gente vai adquirindo a partir das nossas vivências. E ao entrar em contato, por exemplo, com a disciplina de ciência, a partir da mediação do professor, a partir das facilitações do professor, o aluno vai começar a compreender que o dia e a noite são resultados do movimento de rotação e translação do planeta Terra. Ele vai perceber que, ou vai lapidar o conhecimento de que o Sol sempre nasce no leste, ou seja, no nascente. Sempre se põe no oeste, ou seja, no poente. Que o processo e os horários de nascimento e poente do Sol duram aproximadamente 12 horas, do nascer até o pôr do Sol. E do momento que o Sol se põe até ele nascer de novo, também dura aproximadamente 12 horas, fechando o ciclo ou o intervalo de 24 horas. Então, compreendam que todo o conhecimento de vivência, toda a participação que o aluno já tem, a partir do seu senso comum, a partir do senso comum ou da sua visão empírica de mundo, porque é um ser pensante, é um ser atuante no mundo, o aluno ele já chega com para a escola ou para o professor com percepções. E a função do professor aqui é ser um mediador, um facilitador, para que o aluno possa aprimorar os seus conhecimentos ao interagir e, junto com o professor, construir conhecimento. Por que construir conhecimento? Por que nós temos essa escola de pensamento? Porque o professor, embora seja tecnicamente mais formado em relação ao aluno, o professor aprende constantemente com o seu aluno. Porque os nossos alunos são diversos indivíduos com visão de mundo e interação de mundo completamente peculiares e particulares. E todos eles trazem essa experiência para junto do professor, que ao tentar ou ao ajudar o aluno a fazer essa mediação, essa lapidação de conteúdo, ele também aprende a partir dos diversos pontos de vivência específica de cada aluno, muitas vezes até que aquele professor nunca vivenciou. Então, ambos aprendem. O professor, embora tenha uma formação técnica, mas o aluno também. O aluno ensina o professor ensina o aluno. E é por isso que nós temos essa escola de pensamento que diz que o conhecimento, ele é construído, ele não é apenas repassado. O professor não está numa figura que apenas repassa conhecimento. Na verdade, nós temos 2 agentes. Aluno, professor, ambos trocam conhecimento e juntos constroem o processo formativo. Tá? Então, o conhecimento, na verdade, ele é construído a partir das diversas visões, dos vários alunos, que muitas vezes interagem com o professor, e desse professor que aprende com os diversos alunos, ao mesmo tempo em que ele tenta ser mediador, um facilitador do conhecimento. Tá?
O processo de ensino e aprendizado, ele é tratado como uma etapa de investigação. Esse é um dos principais pontos e um dos pontos mais chaves na hora de tratar do processo de formação ou de ensinar ciências ou ensinar biologia. A ciência, ela surge a partir do método de observação, método de repetição, método de validação de resultados. Então, o professor, ao promover a construção do conhecimento junto com o seu aluno, esse resultado ele se dá de forma mais eficiente quando o processo de ensino-aprendizado é baseado no processo investigativo, onde ambos, professor e aluno, ao explorar, ao investigar aquele campo do saber, juntos constroem conhecimento sobre aquele campo. Então, o ensino, quando observado como um procedimento de investigação em que é novidade para ambos, professor, embora tenha uma formação técnica prévia, aluno que traz o seu conhecimento de senso comum, a partir desses processos investigativos, o conhecimento passa a ser formado para o aluno, lapidado para o aluno e reformulado ou aprimorado para o professor. Tá? Então, uma das principais missões é em que o aluno seja incentivado a construir o seu próprio conhecimento. E essa construção se dê de forma ativa, geralmente utilizando os exemplos da vivência do aluno, das práticas do aluno. Então, voltando mais uma vez aqui para o exemplo do nascer e do pôr do sol, do dia que dura 24 horas, 12 horas de luz, 12 horas sem a presença da luz solar. Tá? Então, esse conhecimento de senso comum, o aluno já traz de casa. E ele já traz de casa vários outros conhecimentos. Quando eu digo traz de casa, ele traz da sua vivência, né, como ser pensante, ser inserido no mundo e ser observador dos fenômenos que acontecem ao seu redor. Então, ele percebe que um grão de feijão, se deixado sob um solo úmido, com poucos dias, ele vai estar germinado. A partir de um grão, vai surgir uma pequena planta, e que, se ela tiver condições favoráveis, futuramente ela vai estar dando bagens com novos grãos. Ele aprende, por interagir na roça, que existe um ciclo específico para determinados tipos de vegetais. Então, o caju dá em uma determinada época do ano, a manga em uma determinada época do ano, o milho em uma determinada época do ano, se não for irrigado, que os animais eles se alimentam de fontes nutritivas diferentes, né? O bode, o cabrito prefere um tipo de alimentação diferente já do boi e da vaca, que já difere um pouco ali dos pássaros, ou do pinto, do galo. Tá? Então, esse conhecimento de observação de mundo que o rodeia, o aluno chega na escola, chega na sala de aula com esse conhecimento. E o professor participa do processo de construção desse conhecimento e, junto com os alunos, constrói conhecimento voltados principalmente para o processo investigativo. Começa a se investigar e compreender qual é a fundamentação científica que está por trás desses fenômenos naturais que são observados todos os dias pelos nossos alunos quando eles interagem com o meio, com o ambiente que os rodeia. Então, é dessa forma que o processo formativo, ou o processo de construção de conhecimento, é baseado num fortalecimento da construção de conhecimento a partir da investigação e da investigação ativa, onde cada um, aluno ou professor, promovem a construção do conhecimento, trazendo os conhecimentos de onde estão inseridos, ou dos meios ou dos ambientes onde estão inseridos. Os produtos desse conhecimento fazem parte do dia a dia dos nossos alunos, e eles estão nos mais diversos meios de interação. Eu citei aqui alguns exemplos que a gente pode dizer até da roça, né? Ou da nossa interação diária com o ambiente natural, mas hoje a nossa interação ela não se dá apenas com as características naturais do mundo que nos rodeia, mas também através de tecnologias, como hoje o telefone, a televisão, os computadores, o acesso à internet. Gente, eu venho de uma geração que conheceu sem internet, né? Então, a nossa forma de viver, de aprender, de conviver, era completamente diferente do que é hoje.
O acesso à informação era completamente diferente do que é hoje. E quando a gente recebe os nossos alunos que passaram ou por essa experiência que eu vivi, ou pela experiência de transição, ou que nasceram já imersos nesse meio, envolto em tecnologia, o professor ele tem que se apresentar como um ser versátil, capaz de interagir com os diversos alunos, aproveitar o melhor da construção peculiar de conhecimento de cada aluno e trazer isso para a sua base técnica de formação. E junto com cada um desses alunos, que tem as suas peculiaridades, tem as suas diferenças formativas, tem as suas diferenças de experiências, juntos todo esse coletivo construir o conhecimento, tá? Ou conhecimento técnico, conhecimento científico fundamentado, construção de conhecimento. Tá? Então, esse é o processo que substitui aquela ação anterior que se imaginava de que o professor apenas ensinava e o aluno aprendia. Na verdade, ambos ensinam, ambos aprendem, ambos somam o que já sabem e constroem juntos o processo de conhecimento. Não é à toa que é nas universidades, por exemplo, que a gente faz o desenvolvimento das pesquisas. E o que é pesquisar? É conhecer diversas formas de interação com a natureza ou de construção de tecnologias e somar isso ao conhecimento técnico-científico, ou seja, aquele conhecimento fundamentado, aquele conhecimento que já é consolidado, ou descobrir o novo, ou reinventar aquilo que já existe, tá? Ou alterar mesmo formas de percepção ou de interação com o ambiente natural ou tecnológico que nos rodeia, tá? Além disso, o desenvolvimento de transportes, vacinas, remédios e várias outras possibilidades que nós temos de interagir com o mundo que nos rodeia, tudo isso veio em algum momento desse processo formativo, de construção de conhecimento, entre conhecimento de senso comum, aquilo que a gente adquire por interagir com o meio que nos rodeia, e conhecimento técnico-científico, que é aquele que já está registrado, já está documentado como certeza científica, tá? E aí o processo de ensino e aprendizagem, ainda fundamentado na investigação, ele tem acompanhado vários avanços e tem sido responsável por vários desses avanços que a gente observa na natureza e no mundo que nos rodeia. Dentre eles, os avanços tecnológicos, tá? E que terminaram, alguns desses avanços terminaram trazendo alguns problemas, dentre eles ambientais, como o excesso das baterias dos celulares, das pilhas, né? O uso de pneus pelos transportes, tá? O excesso de óleo que é despejado no ambiente natural, as embalagens plásticas ou de inseticidas, tá? E uma série de outras características que surgiram pela interação e por produto da construção de conhecimento. E a construção de conhecimento, ela permeia por tudo isso. O que a gente deve observar nesse momento? O conhecimento ele não vai trazer apenas o novo. Ele vai nos mostrar que o novo também pode nos trazer dificuldades. Por exemplo, o efeito da poluição, o excesso de plástico. O plástico é uma das maiores invenções do século e que tem sido amplamente utilizado comercialmente no mundo. Mas essa grande descoberta, ela também trouxe grandes problemas. Então, o processo de formação de conhecimento, o processo de construção de conhecimento, nos ajuda a perceber que há sim a construção de conhecimento, que é positiva para determinada área, ou para resolver determinados problemas específicos. Mas, às vezes, esse conhecimento, o produto desse conhecimento, ou dessa construção de conhecimento, ela pode nos trazer novos problemas. E aí, somos convidados a construir novos conhecimentos para que esses problemas possam ser dirimidos e a gente possa ter a solução desses problemas que venham surgindo a cada momento, a cada nova construção, a cada novo produto. Então, percebam que há uma grande dinamicidade no processo de formação, porque não há produto formativo completo, não há conhecimento estabelecido na sua completude. Ele sempre vai estar numa margem intermediária, porque às vezes a solução para um determinado ponto pode nos levar a um problema antes não pensado. A solução desse problema antes não pensado pode nos levar a outro problema também não pensado, que vai necessitar de outra solução.
E como nós vamos encontrar todas essas soluções? A partir do processo de construção de conhecimento. A interação aluno, professor, ciência, e assim construir conhecimento, construir tecnologia, tá? E melhorar o mundo que nos rodeia e tornar ele mais favorável, tá? Ao desenvolvimento das nossas atividades. Então, como a gente já abordou, ó, alguns desses conhecimentos, ou alguns dos produtos desses conhecimentos, levam a alguns excessos, como já são percebidos, o lixo, né? Que são percebidos pela população em vários grupos da sociedade, alguns procedimentos bem mais específicos e acurados, como, por exemplo, as clonagens, os alimentos transgênicos, a grande necessidade de produção de alimentos para alimentar toda a massa populacional, né, ela veio a partir de procedimentos científicos ou de construção de conhecimentos científicos, hoje conhecidos como clonagem ou transgenia. Por quê? Porque existia uma limitação de alimentos disponíveis no planeta. Então, o ser humano, junto com o seu conhecimento, sua construção de conhecimento, sua interação com o ambiente que o rodeia, descobriu que era possível clonar indivíduos, vegetais ou animais, e a partir daí garantir a produção de alimento para a subsistência desses indivíduos. Então, percebam o quanto é importante esse processo formativo de aproveitar o conhecimento que já se tem, somar com o conhecimento que chega e juntos construírem novos campos do saber. E esses novos campos dos saberes nos levarão a soluções temporárias que provavelmente podem nos levar a outros problemas que vão requerer novas soluções temporárias, que vão levar a outros problemas, novas soluções temporárias, e aí a gente vê uma infinitude de necessidades do processo de formação e construção de conhecimento baseado no que tem-se tecnicamente científico e na forma de se interagir com o mundo que nos rodeia. Então, o mínimo de conhecimento científico, ele é fundamental para que a gente possa incluir o indivíduo na sociedade em que ele vive, na escola, e é na escola que esses conhecimentos são trabalhados de forma sistemática. Já se pararam ou já se perguntaram por que a gente estuda? Por que a gente, quando é criança, a gente vai para a escola, a gente vai aprender a escrever, a gente vai aprender a ler, né? Somar, dividir, multiplicar, interagir com diversos campos dos saberes e da ciência, porque nós, como seres pensantes e seres que interagem com o ambiente que nos rodeia, precisamos compreender qual é a base científica da natureza e das tecnologias que nos rodeiam. Então, por isso que a gente estuda, para que a gente possa compreender, já desde cedo, todo esse olhar técnico-científico dos fenômenos, sejam eles naturais ou tecnológicos, que estão rodeando a nossa vida e que nós estamos interagindo direta ou indiretamente com eles. Então, o conhecimento científico, ele já é nos apresentado já na escola, para que a gente, ao aprender a falar, a ler, a escrever, somar, dividir, multiplicar, compreender as regras do movimento, a teoria da gravidade, a dispersão das características genéticas entre os seres vivos. Então, para que a gente possa perceber que toda essa natureza que nos rodeia, que nós interagimos com ela, bem como as tecnologias construídas por nós e que também interagimos com ela e que ela nos rodeia, todas elas têm uma base científica e que possam ser compreendidas da melhor forma para que possamos tirar o melhor proveito ao interagir com a natureza ou as tecnologias que estão, né, com as quais interagimos. E aí, chegamos a alguns dos pontos importantes dessa disciplina. A prática de ensino em ciências biológicas. Na parte de estudar ciências, ou de estudar especificamente biologia, que é a área focal do nosso curso, percebeu-se, ao estudar ou aprofundar o conhecimento construtivo, de que uma das melhores formas de se construir esse conhecimento é utilizando atividades práticas. Então, uma das melhores formas de se ensinar biologia é através da interação prática. E quando eu falo em prática, eu não estou falando aqui de aula prática. Eu estou falando da capacidade de compreender e perceber a teoria científica que fundamenta os eventos naturais ou tecnológicos que a gente consegue perceber. Então, quando a gente fala pôr em prática
o que se aprende ou o que se constrói em conhecimento é eu conseguir perceber visualmente toda aquela teoria que eu acabei de perceber, que eu acabei de estudar. Então, vou voltar mais uma vez ao exemplo do nascer ao pôr do sol. A gente consegue perceber que às 6 da manhã o sol nasce e se põe às 6 da tarde. Quando é período do verão, ele nasce um pouquinho mais cedo, 5h30, 5h40, o sol está nascendo. Mas ele também se põe um pouco mais, e se põe um pouco mais tarde, né? Por volta das 6h30. Quando é inverno, o sol nasce um pouco mais tarde, 6h10, e se põe um pouco mais cedo, 5h40, 5h50. Então, a gente começa a lapidar o nosso conhecimento a partir das percepções do ambiente em que estamos inseridos. E isso é a prática. É eu conseguir perceber, conseguir visualizar, conseguir, às vezes, tocar, sentir, interagir com aquele conhecimento teórico adquirido ou construído em sala de aula durante o processo formativo. Então, para estudar ciências, para estudar biologia, as pesquisas nos mostram que a forma mais eficiente ela se dá quando envolve-se atividades práticas. Porque as ciências, elas nada mais são, o estudo das ciências nada mais é do que o estudo das percepções do meio que nos rodeia, das tecnologias que nós interagimos. E aí, a aplicação prática de alguns conceitos, ela é fundamental para o estudo da ciência nas classes. Quando nós estivermos ali realizando o processo formativo já como professores dos nossos alunos, como professores de biologia, como professores de ciência, não podemos esquecer que a melhor forma de explorar o conhecimento e lapidar o conhecimento que o nosso aluno já traz é através da estimulação das atividades práticas. Então, com essa atividade prática, nós vamos estimular o nosso aluno a perceber de forma mais clara o meio, o ambiente que ele está inserido. Então, se eu for dar aula do sistema solar, tentar, de alguma forma, promover a soma do conhecimento que o aluno tem com a soma da teoria que ele vem adquirir em sala de aula. Ele sabe que todo dia de manhã, do lado esquerdo ou direito da casa dele, de frente ou atrás da casa dele, o sol nasce. E no lado oposto, o sol se põe. Então, a gente já consegue dar a ele, junto com a teoria, a noção de geolocalização. O sol sempre nasce no leste, se põe no oeste. Tá? Então, se a minha direita tem o leste e a minha esquerda tem o oeste, isso quer dizer que na minha frente estará o norte, atrás de mim estará o sul. E aí a gente vai somando conhecimentos teóricos junto aos conhecimentos práticos, convidando o nosso aluno a perceber o meio, o ambiente que o rodeia, através da teoria, através da fundamentação científica que ele vem adquirir na escola, que ele vem adquirir na faculdade, que ele vem adquirir na pós-graduação. Então, é de extrema importância que as atividades práticas e os experimentos façam parte dos processos de aprendizado da biologia. Então, muitos de vocês devem ter vivenciado, quando na escola, lá aquele experimento de pegar o feijão, botar ele no chumaço de algodão úmido. Com poucos dias, aquele grão de feijão se transformou num pezinho de feijão. Alguns de vocês conseguiram ver alguns movimentos. Então, a semente se partia, os cotilédones, havia o surgimento da primeira radícula. Com o tempo, esses cotilédones se abriam, viraram as primeiras folhas, o surgimento do caule, e aí a gente tem o surgimento da estrutura primária de uma planta, raiz, caule, folhas, tá? A partir de eventos científicos do cotidiano da vida de vocês. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de participar das famosas feiras de ciências na escola, onde lá a gente observava vulcões de bicarbonato, alguns com noção de planetário, né? Para tentar entender por que às vezes, a Lua está completamente iluminada. Por que eu vejo a Lua toda redondinha no céu? Tem dia que ela está toda redondinha. Por que tem dia que eu só vejo a metade da Lua? Por que tem dia que eu só vejo um filetezinho da Lua? As fases diferentes da Lua. O nosso conhecimento prático e nossa interação com o mundo, a gente consegue perceber, olhando para o céu à noite, que a Lua tem diversas fases. E essas fases a gente aprendeu lá na escola.
Ela vem de lua nova até cheia, completamente iluminada, e depois ela regride na forma de minguante. Então, é na escola que a gente adquire a lapidação do nosso conhecimento de senso comum ao interagir com o mundo com o conhecimento científico. Então, lá na escola, em ciências, a gente também teve a percepção de diversos outros fenômenos naturais, como, por exemplo, a união de fibras metálicas diferentes podem se unir para formar energia, pegar o polo positivo de uma pilha com o polo negativo, conectar a uma lâmpada, essa lâmpada vai ser iluminada. A diferença das características ou das propriedades químicas dos diversos tipos de solo. Então, alguns conheceram a areia, areia branca, areia grossa, argila, os diferentes tipos de solo, os diferentes humus de solo, tá? Então, todo esse conhecimento que nós temos de senso comum por interagir com o mundo, isso é lapidado na escola, isso é lapidado na faculdade. Então, a melhor forma de se ensinar ciências, a melhor forma de se aprender ciências é a partir das interações práticas, é a partir da experimentação, né? Como dizem os teóricos ou os pesquisadores sobre essa área. Então, é na escola em que esses conhecimentos são trabalhados de forma sistemática. Tá? Então, todo esse conhecimento é trabalhado de forma sistemática, através de atividades práticas e experimentais. Agora, é todo assunto que dá para fazer isso? Às vezes não. Às vezes toda escola, nem toda escola tem estrutura para possibilitar todo e qualquer tipo de prática, tá? Mas toda escola tem em comum o professor. Então, aqui na academia, aqui na universidade, nós estamos sendo convidados a pensar o mundo que nos rodeia de uma forma diferente. Por quê? Porque seremos futuros mediadores de conhecimento. Nós ajudaremos os nossos alunos a compreender o mundo que os rodeia a partir do conhecimento técnico e científico que nós estamos construindo aqui. E nós, como professores, ou formandos em professores, nós somos convidados a usar, muitas vezes, da nossa imaginação, tá? Ou utilizando os mesmos experimentos, ou aprimorando os experimentos que a gente fez quando criança na escola, ou desenvolvendo novos métodos para que nós sejamos facilitadores da construção do conhecimento, do aprendizado para o nosso alunado. É por isso que aqui na academia, durante as disciplinas de formação da educação, vocês vão ser convidados a produzir modelos didáticos, a desenvolverem ideias para fazer o processo de ensino-aprendizagem, porque é aqui onde a gente vai treinar, é aqui onde a gente treina, para que, ao chegar na escola, ao chegar na universidade como professores, nós sejamos mediadores da construção de conhecimento junto com os nossos alunos. Porque a visão é sempre essa. O professor detém o conhecimento, o aluno também detém. Ambos somam esse conhecimento para juntos construírem o saber. Ninguém é detentor do conhecimento. Ninguém chega sabendo nada. Todo mundo sabe alguma coisa. Conhecimento sempre se soma, tá? Então, essa é a visão do nosso livro base, dos autores que margeiam, né, esta nossa disciplina, tá? E aí, como é que se faz essa relação teoria e prática, né? Como é que a gente aplica isso? Há diversas formas, tá? E há infinitas formas de se aplicar isso. O que nós, professores, formadores, vamos aprender aqui durante a faculdade, estamos aprendendo durante a faculdade, é que nós temos que ser críticos e construtores dessa nova forma de ensinar, tá? Eu já ouvi muito ao longo da minha carreira as pessoas dizerem assim: ah, o professor fulano de tal, ele sabe muito para ele mesmo, mas ele não consegue transpor isso. Isso é uma visão, hoje, observada do ponto de vista até equivocado. Por quê? Porque o professor ele não é detentor do conhecimento. Ele é um constante aprendiz. Claro, ele já tem uma bagagem técnica científica se comparado ao seu aluno. Mas o seu aluno também é detentor de conhecimento. E a missão do professor é, com a sua base técnica científica, ser um facilitador para que o aluno também adquira
base técnica científica, tá? E juntos construam conhecimento. Porque o professor todos os dias aprende com o seu aluno. E eu todos os dias aprendo com vocês, meus alunos, assim como aprendi com os alunos das turmas passadas e aprenderei bastante com os próximos alunos que vierem a interagir comigo. Porque todo mundo tem um conhecimento de uma perspectiva de mundo específica. Cada um está situado num local diferente, numa vivência diferente, com oportunidades de ver fenômenos naturais e tecnológicos específicos dos seus pontos de vista específicos. E a partir do momento em que a gente senta no ambiente de aula, de sala de aula, e juntos trocamos essas experiências, nós ajudamos a lapidar a construção de conhecimento de todo esse nosso coletivo. E assim construímos as bases para a construção de uma vacina, de um novo alimento que vai ser organizado na forma de transgênico, o desenvolvimento de uma substância que vai ser cura para uma doença, uma nova forma de cultivar, tá? Elementos ou vegetais onde antes era impensável, onde era impraticável. Tá? Por exemplo, eu, quando criança, sempre escutei que o Piauí era muito quente, muito seco, não era bom para a plantação. As pessoas insistiam nas plantações de roça somente naquele período chuvoso, que nós chamamos de inverno aqui no Nordeste. Mas, na verdade, o nosso inverno é a estação do ano verão. Então, nós temos o verão chuvoso. Mas, voltando para o assunto, aqui sempre foi uma região de muito difícil observação para plantações. Ao longo do tempo, somando-se conhecimento, somando conhecimento técnico-científico, somando conhecimento de senso comum das pessoas que viviam aqui, o Estado hoje se destaca como um dos maiores plantadores ou dos maiores semeadores de vegetais fora de estação. Então, aqui nós temos hoje diversas plantações de milho, de soja, de feijão, de arroz, que são aquelas plantações em larga escala para subsistência. Há um tempo atrás, isso era impensado, impraticável. Com a soma de conhecimentos técnico-científico, junto com o de senso comum, isso hoje é possível. O nosso estado hoje se destaca na produção, tá, desses grãos, desses grãos para a subsistência. Então, vejam, de uma forma bem simples, um exemplo prático de como a construção de conhecimento muda o ambiente e a forma como o homem interage com o ambiente que está à sua volta. Tá? Então, hoje, uma das principais dificuldades abordadas pelos professores e pelos alunos é a grande dificuldade de unir mesmo a teoria com a prática real, tá? Dentro do ambiente da sala de aula. E aí é onde nós, professores, junto com os nossos alunos, somos convidados a ser criativos. Criativos do ponto de vista de inovar, né? De nos colocar na cabeça do nosso aluno. Como é que eu vou conseguir ajudar a mediar esse conhecimento para o meu aluno do ponto de vista onde o meu aluno se encontra? Então, esse é o nosso principal papel como mediadores, como transformadores. Não somos detentores do conhecimento, mas, assim como nossos alunos, somos aprendizes. E aí, uma das principais formas é a ferramenta de aplicar metodologias inovadoras no dia a dia. Muitas vezes, utilizando exemplos do dia a dia dos nossos alunos, para que eles possam, todo dia, ao observar aquele experimento, ao observar aquele fenômeno natural, ao observar aquele fenômeno tecnológico, ele consiga perceber ali a base teórica de conhecimento que é construído em sala de aula. E juntos, professor e aluno, superarem o famoso ensino tradicional. O que é o ensino tradicional pregado na literatura? É aquele ensino que o professor, detentor do conhecimento, chega aqui e transmite para o aluno. É aquele que o professor vai lá e ensina seu aluno. Esse é o conhecimento tradicional. Hoje, nós sabemos que o conhecimento, na verdade, ele parte do princípio da incentivação, ou o incentivo ao pensamento. O nosso aluno já detém conhecimento. A gente precisa, quanto professores, ajudar o nosso aluno a lapidar esse conhecimento, a ter uma base científica
desse conhecimento. E, a partir daí, construir a sua formação, construir conhecimento. E também, uma das partes mais importantes desse processo de ensino-aprendizagem é o professor aprender com seu aluno. Diante disso, nós também somos convidados a refletir com a tecnologia que nos rodeia. Hoje está muito na moda se falar em inteligência artificial, tá? Não sei se todos vocês já tiveram a curiosidade de estudar um pouco sobre a temática e entender como ela está inserida na nossa vida, no mundo que nos rodeia. Mas a inteligência artificial, hoje, ela está imersa na grande maioria das tecnologias que estão conosco. Desde aquelas máquinas que vão fazer lá o nosso exame de sangue, né? Às vezes a gente vai no médico lá, tira um pouquinho de sangue, e esse sangue passa numa máquina e vai lá dizer quais são as nossas taxas de eritrócitos e os nódulos, né? Dizer lá como é que está nosso colesterol, como é que está nossos índices químicos no sangue. Tudo isso é processado de uma forma bem rápida por uma máquina a partir de uma tecnologia de inteligência artificial. Antes isso era tabulado, era lido em tabelas, né? Hoje, quando você vai fazer um acesso a um aplicativo de celular, quando você usa um celular seu, né? Usa um aplicativo de celular, esse aplicativo de celular, ele vai te permitir fazer buscas. Você pode buscar por palavras específicas, conteúdos específicos, buscar contatos específicos, grupos de pessoas específicas. Então, essas ferramentas de buscas envolvem tecnologias chamadas de inteligência artificial. E essa inteligência artificial, hoje, ela tem se desenvolvido tanto que ela entra no campo da inteligência artificial generativa. E o que é essa inteligência, pessoal? Depois, isso aqui vai ficar como missão para vocês de tarefa de casa, estudar um pouquinho sobre inteligência artificial generativa. Mas, em resumo, ela é aquela que constrói coisas novas. E aí, nós, docentes, professores, alunos em formação, futuros professores, vamos ter uma inteligência artificial lá no futuro bem mais estável, bem mais completa e complexa do que a que a gente tem hoje. Mas é importante a gente já desenvolver esse senso crítico de que a inteligência artificial ela deve ser utilizada como ferramenta para que a gente possa acelerar a construção do nosso conhecimento. E jamais, jamais, como uma ferramenta que vá substituir a nossa construção de conhecimento. Então, a inteligência artificial ela tem que ser observada como uma facilitadora, tá? E não como uma substituta. Ou seja, ela não pode fazer pelo nosso aluno. Ela pode ajudar o nosso aluno a acelerar o processo. Exemplo, eu preciso escrever ou desenvolver alguma atividade. E essa atividade vai me tomar muito tempo, mas é uma atividade mecânica, como, por exemplo, escrever ou digitar. Por inteligência artificial, você já consegue ditar para uma máquina e essa máquina escreve para você. Então, veja, a inteligência artificial sendo uma facilitadora, não uma substituta do conhecimento. A inteligência artificial, ela pode te ajudar a buscar conteúdos ou te mostrar informações que você nem imaginava que conhecia. Mas ela jamais pode ficar apenas com essa informação. Você deve interagir com essa informação e, a partir dela, construir o seu senso crítico. A inteligência artificial tem que ser uma ferramenta que te facilite adquirir mais informações ou informações diferentes, para que, a partir do estudo das diferenças, você consiga formar a sua opinião, o seu senso crítico. Tá? Então, a inteligência artificial, para nós, professores, e para os nossos alunos, ela deve ser parceira, não substituta. Ela deve ser uma aceleradora. Exemplo, alguns de vocês, durante a interação com a academia, o estudo aqui na academia, vocês vão ter que fazer apresentações de seminários, vocês vão ter que fazer construções de resumo. Na nossa disciplina tem a construção de um resumo. Vocês podem utilizar as ferramentas de inteligência artificial para ajudar vocês a construir essas estruturas, tá? Por exemplo, montar uma apresentação de slides no PowerPoint, no Canva ou em outro aplicativo demora tempo. Você pode utilizar a inteligência artificial como sua parceira para acelerar esse processo. Agora, o que não pode acontecer? Somente a inteligência artificial fazer isso. Você precisa colocar o seu olhar crítico naquilo que a inteligência artificial te entregou com rapidez. Então, vou usar o exemplo do nosso resumo. Você pode utilizar
a inteligência artificial para te ajudar a perceber os principais pontos a serem resumidos. Mas é importante, é indispensável que você leia todo aquele conteúdo, aproveite os pontos principais, lapide aquela escrita, refundamente, remolde, coloque ela de uma forma compreensiva, tá? Demonstrando a sua construção de conhecimento. Na hora que você vai, por exemplo, pedir para que ela faça para você uma apresentação de slides, ela vai te entregar uma apresentação de slides, mas você tem que lapidar, você tem que aprimorar, colocar aqueles pontos que faltam, retirar aqueles que não são tão importantes assim. Então, é aí que a inteligência artificial entra no processo de formação, no processo de construção de conhecimento. Vejam-na como uma aceleradora de processos mecânicos que muitas vezes demoraria muito tempo. Na minha época de faculdade, pessoal, a gente tinha que fazer pesquisas em livros, grifar essas pesquisas, às vezes escrever essas pesquisas no papel e depois a gente tinha que digitar isso no computador. Na nossa época não tinha inteligência artificial como tem hoje. Hoje vocês podem driblar toda essa etapa utilizando a inteligência artificial. Você estuda o conteúdo e a inteligência artificial tira, resume, escreve por você. O que vai ficar para você é a correção, a organização do pensamento crítico, a organização cronológica e até fugiu o termo, e até lógica, a organização cronológica e lógica do conhecimento. Então, esse vem primeiro, esse intermediário, esse vem ao final. A organização da língua portuguesa, para que ela fique clara, ou seja ela mais voltada para uma visão técnica científica, seja ela para uma visão mais abrangente e compreensiva por aqueles que não têm um linguajar tão técnico, tão científico. Então, entendam que devemos, como professores, utilizar essas ferramentas a nosso favor, mas em nenhum momento permitir que elas substituam a nossa ação. Tá? Então, é por esse olhar que nós devemos perceber que a inteligência artificial deve nos ajudar a superar o ensino tradicional, deve incentivar o pensamento crítico. Então, ela é uma ferramenta de acelerar processos que sejam mecânicos ou repetitivos, por exemplo. Tá? Mas nós não podemos, tá? Nós não podemos deixar de utilizar o tempo que a inteligência artificial nos economiza, não podemos deixar de usar esse tempo para pensar, para refletir e amadurecer o nosso senso crítico. Então, nós temos que pensar nela como uma ferramenta que vai nos poupar tempo. E esse tempo poupado é interessante que seja dedicado para a lapidação do senso crítico, do conhecimento crítico, da construção como pessoa pensante, tá? Como pessoa que interage com o mundo que o rodeia. Tá? E aí, depois de conhecer como essas atividades práticas nas metodologias de ensino de ciências e biologias acontecem, somos convidados agora a refletir, né, em como devemos moldar ou organizar o processo avaliativo. Nossa sistemática avaliativa, nossa sistemática educacional no Brasil e no mundo, ela ainda é avaliativa numérica. Então, nós precisamos atribuir um número, precisamos atribuir um conceito para aquele nível de aprendizado que o nosso aluno tem. E essa avaliação, ela é criticadíssima pelo mundo inteiro. Mas como nós vivemos num ambiente que precisa ter valores para atribuir, né, conceitos de aprovação, intermediários ou reprovação, nós, como professores, não podemos fugir do processo avaliativo. E como avaliar ensinando ciências? A literatura nos aborda que uma das principais dificuldades é essa limitação da realização das provas. Será que as provas escritas são de fato eficientes no processo de avaliação de conhecimento de ciências? A gente não acabou de conversar que o conhecimento de ciências ele é construído principalmente pelas interações práticas do nosso aluno com o ambiente, com as tecnologias em qual ele está inserido? Então, não seria também a forma mais correta de se avaliar o nosso aluno a partir das interações práticas? Fica a reflexão. E se for a interação prática, uma avaliação prática, como é que devemos fazer essas avaliações práticas?
É uma avaliação prática em que eu vou avaliar apenas a capacidade do meu aluno realizar determinada prática? Ou é uma atividade prática em que eu tenho que perceber como o meu aluno expressou, reproduziu o conhecimento construído em sala, com o professor e com a turma, como ele expressou isso através da atividade prática? Então, essa ainda é uma grande interrogação, tá, que nós temos, e que a resposta é: depende de cada caso. Há eventos científicos em que as atividades práticas são demonstradas por atividades práticas de mera medição de conhecimento. Outras atividades práticas são de reprodução de senso crítico a partir daquelas ações práticas, ou de respostas claras, objetivas, ou, em outros casos, até subjetivas aos fenômenos científicos que se observam. Mas o que todo mundo concorda ao estudar avaliações práticas no campo das ciências é que, embora as dificuldades em elaborar e aplicar as avaliações eficazes, é indispensável que o estudo de ciências seja preferencialmente margeado por atividades práticas. Embora, né, se eu pedir para vocês falarem aqui, todo mundo vai me dizer que a prova de ciências lá na sua escola ela ainda é uma prova escrita. Ela ainda é uma prova teórica. A ciência não está dizendo nesse momento que a prova escrita ou teórica ela não é eficiente. Ela é sim eficiente, mas depende de cada caso. Às vezes, a avaliação prática, a avaliação do desenvolvimento crítico do nosso aluno a partir da interação prática será muito mais eficiente, tá? Medirá muito mais o seu conhecimento do que a simples reprodução em palavras numa prova teórica ou de um simples X marcado numa das alternativas, né, de uma questão de uma prova escrita, tá? Então, o nosso convite é que as avaliações elas devem refletir a capacidade de investigação dos nossos alunos e não apenas a sua memorização. Eu vivi uma escola assim, em que nós éramos convidados a memorizar os conteúdos e escrever as respostas. Então, eu tinha que escrever lá que o, o movimento de rotação era o movimento que a Terra fazia em torno de si mesmo. Eu não tinha uma avaliação prática para reproduzir esse conhecimento. E hoje, com a diversidade de alunos que temos, é indispensável que nós tenhamos diversas metodologias de avaliar os nossos alunos. Porque hoje nós temos os nossos alunos que são bons reprodutores textuais, mas nós temos aquele aluno que conhece bastante, mas ele tem dificuldade em reproduzir em texto. Mas se você der um experimento para ele, ele vai lá e te explica como todo aquele fenômeno científico funciona. Aquele aluno conhece menos do que o aluno que consegue reproduzir em palavras? Claro que não. A ciência já demonstra isso. Porque a ciência ela é prática. Embora ela seja teórica, escrita, registrada, ela é prática, ela vem da observação de fenômenos naturais. E o mais importante de tudo isso, compreender como esses fenômenos naturais funcionam. Então, aquele meu aluno que não consegue escrever num papel como é o movimento de rotação da Terra, mas consegue, com uma bolinha de isopor de ping-pong, com uma luz acesa do celular do lado, e mostrar esse movimento de rotação, explicar o que é dia, o que é noite, o que é nascente, o que é poente, esse aluno é detentor do conhecimento. Esse aluno lapidou o seu conhecimento de senso comum ao interagir com o mediador professor. E o mediador professor precisa ser versátil na hora de avaliar seu aluno. É necessária uma avaliação prática? Como essa avaliação prática pode ser realizada? Qual a melhor forma de eu avaliar ou medir o conhecimento do meu aluno? É sempre utilizando apenas uma prova de escrever? Uma prova de marcar? Utilizar apenas provas práticas? Nem sempre. A resposta é: depende de cada caso, depende de cada assunto, depende de cada aluno. E nós, e aí voltamos 2 slides anterior, somos convidados, quanto formandos, né, como formadores, estamos aqui estudando para ser professores, somos convidados a sempre pensar além, a sempre inovar, pensando na perspectiva do nosso aluno. Como o meu aluno pode compreender melhor esse assunto, que eu venho aqui ser um mediador para ele. Eu venho aqui ser um facilitador
desse aprendizado? Qual é o conhecimento que eu, como docente, já tenho, e posso lançar mão para que o meu aluno possa compreender melhor esse assunto que a gente está estudando? Então, desenvolvimento crítico, desenvolvimento reflexivo. É por isso que o professor ele tem essa base técnica científica. E aí ele vai ali, com essa base técnica científica, ajudar o seu aluno a lapidar o conhecimento que ele já traz. Como se dão essas avaliações práticas? E aí existe um mundo e uma infinidade de possibilidades. Algumas delas vão parar ou vão ser freadas pela ausência de recursos. Mas muitas vezes a gente consegue transferir para modelos similares aquilo que a limitação de recursos financeiros nos impediria. Por exemplo, a utilização de modelos didáticos. Futuramente, vocês vão fazer algumas disciplinas bem aplicadas na biologia, como genética, evolução, botânica, tá? Zoologia, está me fugindo o nome aqui, sistemática. Então, vocês vão conhecer essas disciplinas mais aplicadas da biologia. E nem sempre a gente vai conseguir fazer toda a exposição prática dessas disciplinas, mas nós vamos transpor essa exposição utilizando o que hoje a ciência chama de modelos didáticos. A gente consegue transpor a visualização do conhecimento, da ciência que está se estudando ali, a partir de modelos didáticos. Então, quando a gente estuda célula, a olho nu a gente não consegue ver uma célula. Mas a gente consegue desenhar uma célula, porque alguém já viu antes, já fotografou, já colocou isso em vídeo. Então, a gente consegue fazer modelos didáticos para que o nosso aluno possa visualizar, tá? Possa entender. Quando a gente está estudando química, por exemplo, entender a diferença entre átomos e moléculas, como é que esses átomos se conectam, como é que os elétrons que estão ali margeando o núcleo central de um átomo estão orbitando ao redor dele, como é que acontecem aquelas ligações que a gente aprendeu lá na química, que são as ligações iônicas, covalentes, as ligações metálicas. Então, é preciso lançar mão de modelos didáticos, de modelos imaginários que nos ajudem a visualizar aquilo que o nosso olho nu não vê. E aquilo que, às vezes, o recurso financeiro nos impede de ver. A gente vai estar impedido de dar aula? Não. A gente vai utilizar outros modelos que sejam similares para que a gente possa tentar entender como isso funciona, tá? Vou voltar mais uma vez ao exemplo aqui do sistema solar. Eu não tenho como ter o Sol na minha mão, né? Nem tenho como ter o planeta na minha mão, e às vezes comprar um planetário pode ser muito caro. Mas aí a gente pode utilizar algumas ferramentas bem simples e utilizá-las como modelo didático. Por exemplo, a luz de um celular que vai simular o Sol, uma bolinha que vai simular o planeta, e aí, ó, com a luz do celular, a gente vai rodeando essa esfera, esse planeta, e ajudando o nosso aluno a compreender o fenômeno dia e noite. A parte do planeta que está voltada para a luz do Sol é dia. A parte contrária é noite. Isso aqui é um modelo didático. Então, eu consigo fazer a transposição de conhecimento, consigo fazer com que o meu aluno aprenda melhor, visualize melhor a partir de modelos didáticos. Vamos ter disciplinas específicas para abordar isso, tá? Então, como é que eu vou medir esse conhecimento, tá? Como é que eu vou realizar essas provas práticas? Os modelos didáticos têm se mostrado excelentes ferramentas, tá? Para que a gente possa fazer essas avaliações práticas. No caso do grão de feijão, para demonstrar como a vida surge, tranquilo, todo mundo dá para fazer isso muito fácil. Mas na hora que eu vou mostrar o movimento de rotação e de translação da Terra, posso lançar mão de modelos didáticos. Na hora que eu vou mostrar o que é um átomo, o que é uma molécula, como é que os elétrons estão ali orbitando ao redor do núcleo de um átomo, modelos didáticos, tá? Como é que a cadeia de DNA ela gira em forma de dupla hélice? A gente não consegue botar DNA olho nu para os nossos alunos verem. Construir modelos didáticos através de arame, garrafa PET, tá? Como é que eu sei que a célula eucarionte é maior e mais complexa que a célula procarionte? Posso construir modelos didáticos, com isopores, tá? Com bolas.
tá? E com diversos outros tipos de ferramenta que ajudem o nosso aluno a perceber aquela área do conhecimento que a gente está explorando junto com eles, tá? Então, as avaliações práticas, elas são muito dependentes desses modelos didáticos, na grande maioria dos casos, dos professores que estão nas universidades ou nas escolas. Então, uma das grandes dificuldades em apresentar as avaliações práticas estão relacionadas a os problemas investigativos, tá? Às vezes, o docente ele tem aquela dificuldade de entender como é que ele vai promover aquela construção de conhecimento ou aquela mensuração de conhecimento através de avaliação prática. Por quê? Porque ele não conseguiu planejar bem qual seria a ferramenta investigativa para explorar aquele conteúdo. Então, por isso que é sempre importante, antes de submeter a exame, sempre testar, retestar e aprimorar cada um dos modelos que serão utilizados. Tá? Então, devem ser, as avaliações práticas, elas devem ser viáveis de realização, não só por um aluno, mas por toda a turma ao mesmo tempo, tá? Considerando o tempo, o espaço e as condições de universalidade para os nossos alunos. Exemplo, não seria interessante eu fazer uma aula prática com vocês que fosse, ou uma avaliação prática, que isso fosse possível de execução só para uma pequena parte ou para a metade dos alunos da nossa turma. O importante é que as avaliações práticas elas sejam sensíveis para mensurar o potencial de todos os nossos alunos. Claro que às vezes nós vamos ter pontos que vão necessitar de atenções especiais ou de atenções a peculiaridades ou pontos específicos, mas nós não podemos deixar, tá, de mensurar os nossos alunos a partir do ponto de percepção individual de cada aluno. Ou seja, cada aluno percebe o mundo de um jeito diferente completamente do seu colega, completamente diferente do seu colega, tá? E o professor precisa, como mediador, estar sensível, estar atento a essas diferenças e trazer o melhor aproveitamento, a melhor avaliação, a melhor numeração, tá, em valores desse processo formativo, tá? E aí o que tudo isso envolve? Envolve que há uma grande necessidade de planejamento para o examinador. Quem é o examinador? Muitas vezes é o docente. Então, como é que o professor se prepara para realizar uma prova prática? A partir do conhecimento que ele detém e, principalmente, a partir das peculiaridades que ele percebeu com o seu aluno. Se eu, professor, percebi que o meu aluno tem dificuldade na escrita, eu vou forçar uma avaliação escrita com o meu aluno? Estou ensinando ciências, estou ensinando biologia. Eu posso promover avaliações práticas em que o meu aluno vai conseguir reproduzir aquilo que a gente construiu em sala de aula. Por ser mais cômodo, eu vou fazer apenas uma avaliação escrita, uma avaliação teórica, tá? Então fica a reflexão aí para nós que somos estudantes para professores de ciências e biologia. Como é que eu posso fazer esses processos avaliativos? Definindo critérios de avaliação que sejam claros e essa definição precisa ser antecipada, ela precisa ser testada. Não dá para definir um processo avaliativo de última hora e só decidir mudar dele depois que o processo avaliativo já passou. Depois que o meu aluno já foi penalizado com um erro do procedimento avaliativo, eu não consigo mais ajudar o meu aluno. Então, é importante o planejamento, a definição clara e antecipada de quais são os objetivos da avaliação. Usando o exemplo que a gente acabou de trazer, qual é o objetivo? É fazer com que o aluno consiga distinguir quando é que é dia, quando é que é noite? Esse é o objetivo da avaliação? O objetivo da avaliação é que ele consiga diferenciar qual é a célula procarionte da célula eucarionte? O objetivo da avaliação é ele diferenciar gimnospermas de angiospermas? É isso o objetivo? Então, qual é a melhor forma de perceber que meu aluno detém esse conhecimento? Às vezes, e hoje, estudando ciência, a gente percebe que a grande maioria das vezes não é a reprodução em palavras, e sim a demonstração técnica e experimental de como aquilo acontece. Tá? Então, decidir se e como irá interagir com os alunos durante o exame é uma etapa primordial do processo de avaliação da aprendizagem. Tá? Então, em síntese, né, estamos caminhando aqui para os slides finais da nossa aula, né?
Em síntese, durante a nossa aula, nós abordamos que um dos principais focos é o ensino-aprendizagem baseado no procedimento de investigação. Então, ensinar ciências, ensinar biologia, ele está focado, ele está centralizado no processo investigativo. Então, como o nosso objetivo é fortalecer que o nosso aluno consiga perceber os fenômenos naturais e tecnológicos que o rodeiam, a melhor forma de fazer ele compreender e adquirir conhecimento técnico-científico a partir da sua interação com a natureza e com as tecnologias que o rodeiam, é eu, professor, instigar esse sentimento investigativo aos nossos alunos. Por que o planeta gira? Por que quando eu olho para o céu, as estrelas e a lua estão mudando de lugar à noite? Tá? Por que o Sol nasce de um lado, percorre toda a parte superior do planeta, ali onde eu estou, e se põe do outro? Então, é instigar a investigação, fazer o nosso aluno curioso para a compreensão dos fenômenos científicos que estão acontecendo no mundo à sua volta. Por que eu largando a semente do feijão ali, alguns dias depois eu volto lá, tem uma plantinha, tá? Então, é esse senso investigativo que as novas literaturas, elas nos estimulam para o ensino das ciências. Então, fazer o nosso aluno despertar o seu senso investigativo, tá? Quem é o agente central disso? O professor, mas principalmente como mediador e não como o detentor do conhecimento. Nós somos facilitadores. Nós temos um conhecimento técnico-científico que vamos ajudar o nosso aluno a construir também o seu conhecimento técnico-científico e, sobretudo, aprender com as peculiaridades e com a forma de enxergar o mundo que o nosso aluno tem. Quais são as principais ferramentas para isso? Experimentais e o uso de atividades práticas. Então, o que combina com o senso investigativo é a realização de atividades experimentais, demonstração visual de fenômenos naturais e tecnológicos, né, que estão rodeando ali a vida em senso comum do nosso aluno. E como avaliar tudo isso? Não apenas através de provas teóricas, mas principalmente provas que valorizam o processo e a capacidade investigativa do aluno, para que o aluno consiga reproduzir, que é detentor do conhecimento técnico-científico, muitas vezes demonstrado por ações práticas, com palavras diferentes, com exposições ou utilização de modelos didáticos diferentes, que não necessariamente são a reprodução do marcar o X da opção ou alternativa correta, ou escrever a resposta da forma correta. Em conclusão, é necessária uma mudança de paradigma no processo de educação ou formação de ciências e de biologia. Por quê? O professor, ao se colocar como um mediador, como um facilitador do conhecimento, ele também é convidado a quebrar o paradigma do processo avaliativo, de ensinar por instigar a investigação, de apresentar mais aulas práticas ou proporcionar ao aluno que ele perceba que o conhecimento que se aprende na sala de aula, na verdade, está presente na vida do aluno, e que ele pode visualizar isso todos os dias, ou sentir isso ao interagir com o mundo que está à sua volta, através desse ensino investigativo, preparar os alunos para os desafios do mundo real. Porque o objetivo da ciência nada mais é do que perceber e compreender o mundo e as tecnologias que estão ao nosso redor. E fazer o processo de educação mais significativo e transformador. Por que a gente estuda? Por que a gente se organiza? Por que a gente aprende? Porque a gente transforma o ambiente em que estamos inseridos. Então, todas essas tecnologias, todas esses desenvolvimentos naturais, né? Desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, de curas, de novos alimentos, né? De novas tecnologias, tudo isso vem em função de uma ciência voltada para melhorar o ambiente em que estamos inseridos. Melhorar para quem? Para nós, indivíduos, que transformamos significativamente o ambiente em que nós estamos inseridos. Vimos em alguns slides anteriores que, às vezes, essa transformação ela nos traz alguns problemas, como, por exemplo, a gente citou ali, o exemplo das contaminações ambientais, do excesso de lixo. Mas esse conhecimento
E esses entraves que nos são apresentados também nos convidam a desenvolver e estudar mais ciências para que a gente possa dirimir os efeitos negativos dos produtos das melhorias que fizemos. Por exemplo, como reduzir o lixo? Como diminuir o efeito radioativo das baterias, né? O impacto ambiental das baterias e das pilhas, dos plásticos. Então, a ciência, constantemente explorada e estudada, ela tem começado a mostrar alternativas para esses problemas que, ora, não existiam. E futuramente teremos outros problemas, tá? Oriundos da tentativa de solucionar ou criar facilitações no momento atual. E a partir da interação com a ciência, da construção do conhecimento, e o professor e o aluno, no papel principal de construir o conhecimento, juntos vão encontrar respostas e melhorias na percepção do ambiente e das tecnologias que nos rodeiam, tá? Então, por último, aqui como falamos de professores, né, nós professores, na verdade, somos aqueles que estão comprometidos com o processo de formação, nos preparando constantemente, organizando e planejando, né? Desenvolvendo o senso crítico e tolerante, principalmente para as diversas mudanças e variedades, né, de pessoas e de conhecimentos que estamos interagindo, abertos a perguntas e a novas interações. Então, o professor, assim como o seu aluno, ele deve ser um investigador, ele deve ser um curioso para a construção do conhecimento. Também deve ser um contador de histórias, porque o professor ele geralmente traz consigo experiências e vivências a longo prazo. E aí ele se torna um contador de histórias, ele se torna um reprodutor de conhecimento, tá? Que vai ajudar o aluno, do ponto de vista do local onde está, a se perceber também como um indivíduo ativo, um agente, tá? Do ambiente e das tecnologias que o rodeiam. Além disso, o professor deve ser inovador, ele sempre deve estar trazendo pontos de vistas diferentes, pontos críticos, com olhares de observação diferentes daqueles previamente consolidados na ciência. Ele deve ser um entusiasta e um dominador de novas tecnologias. As novas tecnologias e as tecnologias elas estão aí para serem descobertas e utilizadas para o bem coletivo, tá? Então, o professor ele deve ser um grande dominador dessas tecnologias. Um indivíduo social, capaz de interagir com as diferenças, com o coletivo e permanecer na missão de mediador, de facilitador da construção de conhecimento. E sempre antenado, sempre atualizado, tá? Então, é aqui que a gente encerra a nossa aula, tá? Vou encerrar o procedimento de gravação, gostaria de agradecer a paciência de todos os amigos, a colaboração de todo mundo. Vamos passar para a parte dos tira-dúvidas. Essa aula vai ficar disponível na turma virtual de vocês para aqueles colegas que não conseguiram vir, que chegaram um pouco mais tarde ou que tiveram que sair um pouco mais cedo, tá, pessoal? E já já eu vou começar o procedimento de tira-dúvidas e explanação, tá, dos pontos específicos com vocês, tá bom? Muito obrigado